Antônio, quero falar contigo sobre um assunto que sempre vem nas discussões dos torcedores, sempre pós-eliminação, a questão da cobrança em relação ao Renato. Você diz, tipo, o Renato não tem cobrança, que não sei o quê. Eu quero que tu explique como é feita essa cobrança e se o Renato ele te dá uma, não só a ti, mas aos teus pares, a oportunidade de falar sobre futebol, de demonstrar o teu pensamento em relação ao time. Como é que é essa relação de cobrança do Renato e do que se pode conversar sobre futebol com o Renato? Obrigado. Bom dia, Edu. A relação é muito aberta, em todos os processos, processo de contratação, processo de análise do time. Agora, ele é o treinador ao qual a gente escolheu, ao qual a gente confia, é um excelente treinador, já mostrou todos os seus resultados em todas as passagens pelo Grêmio, e a decisão final é dele, tá? Mas a gente passa trocando ideias o tempo inteiro, nem continuaria no cargo se não tivesse esse tipo de acesso, trocar ideias com o treinador, a poder participar de todo o processo. Estou aqui para ajudar. Agora, realmente, a decisão final é dele e a gente confia muito no Renato. O Renato já era nosso treinador desde o processo eleitoral, acabou voltando antes e a gente simplesmente renovou o contrato dele, mas era o treinador que buscaríamos. Eu e o presidente Guerra lá atrás, quando montamos o projeto que era relativo ao futebol. E temos total confiança no trabalho dele, trocamos ideias diárias e acho que é assim que tem que funcionar. Bruno, tudo bem? O Grêmio fez bons investimentos agora no meio do ano, fez investimentos financeiros, né, para agregar qualidade. E a realidade de 2024 ela é bem diferente da de 2023, porque o Grêmio ano passado brigou por título até o final da temporada, né, chegou com expectativas para o torcedor, o ano foi maior. Esse ano, pelas eliminações, as chances de título elas encerraram agora, já no mês de agosto. O Grêmio vai brigar por vaga, vai fazer uma luta pensando em 2025 em competições, mas em títulos fica aquém da expectativa. Como é que fica a cabeça do dirigente depois de um ano como esse? Um ano que praticamente dura 8 meses, porque eu sei que vocês querem títulos, né? E essa perspectiva encerra agora. Como é que se faz esse planejamento e qual é o tamanho da frustração? Vocês esperavam mais esse ano? Matheus, a gente já ganhou um título esse ano, né? O Campeonato Gaúcho. Acho que o Campeonato Gaúcho é importante, principalmente nesse contexto em que tem uma hegemonia muito, muito longa. Agora, realmente, eu não posso te negar que a gente ambicionava títulos maiores, né? De expressão nacional. Ano passado batemos na trave, infelizmente fomos eliminados. Fizemos uma reflexão de que por que fomos eliminados para tentar melhorar. Realmente não fomos melhores que os nossos adversários, mas também acho que não fomos piores, fomos eliminados nos pênaltis 2 vezes e isso nos deixa muito triste. E agora é trabalhar, né, Matheus? A gente tem um projeto para o Grêmio, né? Nesses 3 anos do presidente Alberto Guerra, acho que a nossa janela de transferências também mostra um pouco desse projeto, de jogadores que podem acrescentar para o Grêmio não só agora, como no futuro, independente de quem estiver à frente, né? Quem for o presidente, quem for o vice-presidente. E agora é trabalhar forte no Campeonato Brasileiro para tentar fazer o maior número de pontos possíveis e terminar bem a temporada. Bruno, à sua direita aqui. Você falou agora da janela de transferências e o Grêmio teve a saída do Carbajo, do Gustavo Nunes, os negócios que vocês concluíram recentemente. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade, a gente tem ainda uma semana aí de janela, se o Grêmio pode buscar novos reforços e se pretende exercer a opção de compra de mais 30% do Monsalve, um jogador que vem se destacando, ou se isso já é algo automático previsto em cláusula no contrato que vocês fizeram com ele. Sobre os reforços, acredito, óbvio que o Grêmio está sempre atento ao mercado, inclusive quando a janela de transferências está fechada, mas acho que o Grêmio não deve fazer mais nenhuma contratação, até porque a gente acha e considera o grupo bom, principalmente para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que nos resta. Sobre saídas, a saída do Gustavo Nunes ela é meio inevitável, o Grêmio precisa vender um jogador aí pelo menos por ano de um valor maior para que o seu orçamento se viabilize, né? E foi esse ano passado com o Bitelo, esse ano com o Gustavo Nunes. A questão do Monsalve é importante explicar. O Grêmio sempre tenta, através do seu departamento de futebol, proteger o clube em diversas situações. Então, no momento da aquisição do Monsalve, foi possível comprar 50% por vários fatores.
Primeiro porque era um jovem, segundo porque a gente tinha um valor limitado de investimento, mas a gente deixou opcionado a compra de outros 30%, justamente porque acreditava muito no jogador, e a gente não pode deixar isso de uma maneira variável, até porque se o jogador chega aqui e se destaca muito, e já está se destacando, o Grêmio fica suscetível, né? Então, não é necessário adquirir agora, isso pode ser adquirido mais para frente, já está garantido essa aquisição, é só o Grêmio exercê-la. Bruno, aqui no fundo, o Grêmio já pensa em 2025, mesmo tendo, né, o Campeonato Brasileiro ainda buscando alguns pontos, até para se livrar do rebaixamento, mas em contratações, por exemplo, a do Soteldo, já é trabalhado isso internamente para esse 2025 ou será trabalhado só no final da temporada? A situação do Soteldo, a compra do Soteldo, ele tem o passe fixado e simplesmente o Grêmio exerce, se quiser exercer no final da temporada, então não há necessidade de negociação. Isso também foi feito numa forma de proteger o Grêmio, deixar o valor e a opção de compra fixada. A gente está trabalhando forte na temporada 24, o monitoramento de mercado ele é feito sempre, já pensando em 25, mas a gente não está pensando a nível de departamento de futebol em 2025. A gente está pensando agora em 2024 em fazer o maior número de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro e terminar bem essa temporada. Bruno, boa tarde. Eu queria falar sobre o Diego Costa, que é um jogador que teve um início tão promissor, foi talvez o protagonista do Grêmio nesse primeiro semestre, um dos pilares na conquista do Campeonato Gaúcho, mas que recentemente vem lidando com algumas lesões complicadas e tem o contrato se encerrando no fim dessa temporada e não tem indício de que vai renovar. Ele está no planejamento do Grêmio para 2025? O Diego Costa é um atleta que a gente gosta muito, foi e é muito importante para o Grêmio nessa temporada. Infelizmente teve esses problemas de lesões, né? E a gente, ao final da temporada, vai sentar com o Diego e analisar sobre a sua permanência ou não, mas ele é um atleta muito importante em que a gente conta muito com ele. Tudo bem, Bruno? Queria conversar sobre outro atleta. O Nathan Fernandes acabou perdendo bastante espaço, né? O Gustavinho acabou sendo mais utilizado pelo Renato. E agora na Libertadores a gente viu que nem no banco de reservas ele ficou. Como é que vocês estão trabalhando com esse jogador que teve um início promissor, né? Fez gols importantes e, bom, enfim, acabou perdendo espaço dentro do grupo? Berton, ele é um atleta do grupo profissional do Grêmio, está participando normalmente de todas as atividades. Agora, como o Renato sempre fala, né, é possível só relacionar 23 e jogar 11, né? Então essa decisão é muito mais da comissão técnica do treinador, de relacioná-lo, entrar no jogo ou escalá-lo. Ele é um atleta do grupo profissional do Grêmio, ao qual a gente também confia, acredita. E está à disposição da comissão técnica. Essa decisão é muito mais técnica do que em alguma outra esfera do clube, né? Antônio, agora nesse domingo o Grêmio consegue fazer o retorno para a Arena, né? Algo que foi finalmente, né, cara? Foi algo que vocês trabalharam bastante, o Renato pediu, os jogadores estiveram aqui naquela famosa foto do Jeromel com Kahneman, se fez aquele pedido. Mas tem uma questão técnica que precisa ser observada no domingo. Vocês têm informação de se o gramado, de fato, já está em condições boas para receber o jogo? Ou ainda vai ser também um período de transição até para que os jogadores do Grêmio se adaptem a um piso que talvez não esteja nas melhores condições? Essa volta até tinha que ter sido antes. O gramado foi um dos motivos em que a gente segurou um pouquinho. A gente espera que ele esteja melhor agora. Foi um problema sempre o gramado da Arena, infelizmente, né? Mas eu acho que independente de qualquer situação, de número de pessoas, obviamente a gente gostaria de voltar para a Arena com a casa cheia, com um gramado perfeito. Acho que é importante o Grêmio voltar para casa, isso vai impactar positivamente no desempenho do time, assim a gente acredita. Bruno, e para o restante da temporada, né? A gente sabe que... E o Renato já tinha dito isso, e eu concordava muito com ele, que o Grêmio não era para estar onde estava, né, no Brasileiro. A gente sabia que o Grêmio cresceria dentro da competição. Como que é a conversa hoje para o restante do campeonato, né? O que o Grêmio acha que consegue alcançar dentro do Brasileiro, já que o Grêmio já se afasta nesse momento aí, pelo menos 5 pontos da zona do rebaixamento, não é a zona que o Grêmio deve ficar. Mas o que tu acha, assim, o teu sentimento, não só a questão de planejamento, mas o teu sentimento para o restante do campeonato? Gabriel, a gente conversou muito com os jogadores, né? Num primeiro momento, eu sabia que a torcida nos perdoaria se a gente escapasse do rebaixamento e fosse adiante nas Copas. Infelizmente, a gente não foi adiante nas Copas, né?
Então a gente tem que ir o melhor possível no Brasileiro agora. É claro que isso é uma construção passo a passo, jogo a jogo, mas todo mundo está muito ciente que a gente tem que fazer o maior número de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro. Aonde isso vai nos levar, a gente só vai saber no final da competição, né? Depende de vários fatores, mas o Grêmio vai entrar sempre com foco total e força máxima em cada rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser assim até o final da competição. Brum, aqui. Eu queria saber se existe ou como está um planejamento para uma despedida do Jeromel ou se o Grêmio pretende, de repente, prolongar o contrato dele para uma próxima temporada. E se eu puder fazer mais uma, como que foi receber a notícia do falecimento do Cacalo, que foi muito representativo no Grêmio, também como vice-presidente do clube, né? Sobre o Jeromel, a gente estendeu o contrato até o final do ano. Como todos os jogadores que têm contrato até o final do ano, a gente vai conversar lá adiante. E se o Jeromel realmente for se aposentar, ele tem que receber as maiores honrarias por parte do Grêmio, por tudo que ele significou, por tudo que ele fez para o Grêmio. E é um cara que está na história do Grêmio, né? Sobre o Cacalo, eu perdi um ídolo, né? O Cacalo é um ídolo para mim, assim. Eu falei isso, inclusive, na pré-eleição para os jogadores, para que até quem não está aqui há muito tempo pudesse entender a dimensão de quem foi o Cacalo, né? Para mim, um dos maiores dirigentes da história do Grêmio, o maior vice-presidente de futebol, isso é uma opinião minha. Foi um cara que foi um ídolo para mim. Eu queria ser o Cacalo nos anos 90 e tenho a honra de ocupar essa cadeira hoje, que foi ocupada por pessoas tão brilhantes, uma delas o Cacalo. Pude me aconselhar e conhecer o Cacalo pessoalmente antes de assumir esse cargo e que bom que o Grêmio pôde vencer o jogo, que eu acho que é o mínimo, né? Eu até contei essa história para os jogadores que o Cacalo, num dos seus problemas de saúde, ele ficou 14 dias em coma e quando ele acordou sem saber onde estava, ele queria saber se o Grêmio tinha ganhado e eu falei para os jogadores que ele estava chegando no céu lá e ia querer saber se o Grêmio ganhou e que isso só dependia deles e que bom que o Grêmio pôde homenagear o Cacalo com uma vitória, além das outras homenagens, que todas são muito pouco perto do que o Cacalo fez para o Grêmio e então, estamos muito tristes com a perda desse cara tão incrível. Bom dia, Brum. Diante da tua primeira resposta, da excelente relação que existe com o Renato, por tudo que o Renato já fez, o Renato nunca deixou o Grêmio fora da Libertadores no ano seguinte, e o Grêmio começa a sair do rebaixamento e ele disse que o Grêmio vai beliscar a Libertadores. A partir desse contexto todo, se depender de ti, o Renato fica no ano que vem? O Renato é um grande treinador e a gente não está discutindo isso de ano que vem com nenhum jogador e nem com o Renato. Inclusive, se vocês lembram, na temporada passada também só se discutiu a permanência dele e o Renato até prefere assim no final da temporada. Mas assim, a relação é ótima, a gente confia no trabalho dele, a gente gosta muito do Renato como pessoa e como treinador, mas ele está no mesmo formato de todas as outras questões que foram trazidas aqui, a gente não está pensando em renovações de contrato agora e sim em terminar a temporada da menor maneira possível. Bom dia, Brum. Voltando um pouquinho sobre o planejamento, tu comentou que neste momento não pensa nem em contratar e está pensando que o Grêmio precisa sair da situação e tentar fazer o mais pontos possíveis. O ano passado, só fazer uma lembrança, a gente teve aquela dificuldade quando o Soares acabou saindo, né? O Grêmio teve essa questão de tentar achar um substituto. E tu deixou agora há pouco que não pensa no 25 ainda, mesmo que está monitorando o mercado. O que tu pode passar para a torcida a respeito do 25, já que o caminho do Grêmio é tentar beliscar a Libertadores, como o Renato falou na última coletiva? Eu acho que tu não prestou atenção na minha resposta ou talvez eu possa ter me expressado mal, né? Vamos de novo. O monitoramento de mercado é feito o tempo inteiro. E nesse monitoramento de mercado está, por exemplo, jogadores que encerram o contrato, que podem ter que ser repostos, promessas que estão surgindo, jogadores que estão se destacando nos seus campeonatos nacionais. E a gente olha esses jogadores com alguma frequência.
Agora, eu não estou tentando contratar ninguém agora para 2025, né? Obviamente, nesse monitoramento também tem jogadores que ficam livres no final do ano, que podem assinar pré-contrato. Eu estou focado em dar a mobilização total, o suporte total, para que o Grêmio alcance a melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Tu trouxe de novo esse assunto do Soares, que é um assunto que tu trouxe já em várias coletivas, e de novo eu vou te explicar. A gente sabia que ia perder o Soares desde julho de 2023. E o Bright White está aqui hoje porque desde julho de 2023, e o Arezzo também, a gente monitora todos os centroavantes do mundo possível. E o Grêmio trouxe 3 centroavantes para repor a saída do Soares. Só que as contratações elas não acontecem na hora que a gente quer. Ela depende de muitos fatores, principalmente para um clube que não chega lá e compra, né? O Flamengo agora lesionou o Cebolinha, foi lá e comprou o Michael, né? Isso não depende, né, só do Grêmio. E agora lesionou o Vina, trouxe o Alexandro, que era um jogador que eu falei na minha última entrevista que pelos valores eu achava muito difícil que ele viesse para o Brasil, a não ser que tivesse algo muito especial. Talvez o Flamengo tenha oferecido esse algo muito especial. Então, assim, obviamente está se pensando já na temporada de 2025, mas se eu torcer a temporada de 2025 para cima da temporada de 2024, eu posso talvez prejudicar a temporada de 2024, né? E é isso que eu quis dizer na minha resposta. Perfeito? Brum, 2 questões que você até tratou aqui na coletiva, eu queria tentar aprofundar se possível, né? A primeira ainda é sobre o Cacalo, você citou uma conversa com os jogadores, né? E chamou a atenção de muita gente que alguns atletas, como Monsalve, por exemplo, que não viveram a história do Grêmio, citaram o Cacalo depois do jogo. Como é que foi essa conversa para explicar para esses jogadores tudo que representou o Cacalo e de parte deles, como é que foi o interesse, como é que está sendo o interesse por aprender mais sobre a história do Grêmio? E a outra sobre o final do ano aí, né? O Grêmio se distanciou da zona do rebaixamento, acho que o discurso é do jogo a jogo, mas você considera viável o Grêmio conquistar uma vaga para a Copa Libertadores da América, ainda mais se o G6 virar G7 ou G8? Sobre o Cacalo, Gabardo, sempre que a gente entende que é importante, eu ou o presidente Guerra, em algum momento a gente conversa com o grupo. Eu muitas vezes aqui no CT, em momentos de vídeo, né, em momentos de reuniões que a gente tem, e às vezes na pré-eleição. Nesse jogo a gente conversou na pré-eleição para reforçar a importância de voltar com tudo para o Campeonato Brasileiro. E eu achei que era pertinente explicar para os jogadores o tamanho que o Cacalo tinha, né? E acho que isso foi bem explicado nas entrevistas, né, do Vila no intervalo, né? Não que eles não conhecessem o Cacalo assim, mas o Grêmio não perdeu qualquer dirigente, qualquer gremista, né? E eu trouxe a dimensão para eles da importância do Cacalo, com palavras que eu usei aqui na entrevista, né? De um grande gremista, de um grande ídolo, de um cara que entregou a vida toda ao Grêmio, né? Recentemente eu vi até uma manifestação do Pedro Ernesto que o Cacalo ficou, acho que 17 anos na imprensa e ele jamais criticou o Grêmio, né? Não que não possa ser criticado, mas assim, ele tinha uma postura e um gremismo que ensinava muitas coisas pra gente, né? E eu achei que eu tinha que levar essas palavras, né? As homenagens, algumas delas já estavam previstas, mas eu acho que dos jogadores ouvir de um gremista, de um torcedor, quem foi o Cacalo, é importante nessas horas, né? E sobre o Campeonato Brasileiro, Gabardo, eu não gostaria de fazer projeções assim, né? Essas projeções, elas às vezes nos causam, né, frustrações, e a gente vai pensar jogo a jogo. A gente tem que vencer o Atlético Mineiro agora, esse é o ponto, tá? A gente tinha que vencer o Criciúma e venceu, a gente tem que vencer o Atlético Mineiro, e depois a gente vai ter que vencer o Bragantino. E aí lá na frente a gente vai ver onde que a gente vai chegar. Tomara que a gente possa chegar o mais na frente possível na tabela.